Olá, quarto ano. Boa tarde a todos e todas. Vamos lá, voltar mais uma aulinha nossa de história. Hoje vamos começar o capítulo 15, que fala sobre os novos transportes e as diferentes viagens. Vamos falar um pouquinho sobre os transportes no mundo, né? Os principais meios de transporte, ou como as pessoas circulavam, né? Também as mercadorias circulavam nesse processo. Então, capítulo 15, novos transportes, diferentes viagens, começa lá na página 74, beleza? É um capítulo bem curtinho, é o penúltimo capítulo da nossa apostila, tá? Eu vou tentar ser bem breve aqui na explicação, tanto que eu vou deixar só uma imagem de fundo, nem vou deixar muitas outras imagens, igual às vezes as aulas ficam muito longas, né? Eu vou tentar ser breve aqui na explicação. Qualquer coisa, eu estou à disposição de todos, tá? Não deixem de me procurar caso tenha alguma dúvida, caso não entenda algo que eu vou falar aqui, tá bom? Então vamos lá, capítulo 15. Olha só. Deixa eu passar aqui. Pessoal, a necessidade de transportar mercadoria, de transportar seres humanos, né, de transportar pessoas, não é algo novo, né? As pessoas não transportam mercadoria, não transportam pessoas recente, né? É algo muito antigo na sociedade, tá bom? E aí, nós sabemos, né, que existem diferentes transportes que conseguem percorrer aí longas distâncias, né? Hoje nós temos aí avião que você vai para qualquer lugar do mundo, você tem navio que vai para qualquer lugar do mundo, né? Você tem carros que te levam em vários lugares, mas nem sempre foi assim. Tá? Hoje é muito simples você viajar, né? Basta você entrar aí num meio de transporte, você compra uma passagem de avião, você compra uma passagem de trem, de navio, né, de ônibus, e eles te levam para qualquer lugar e às vezes de forma muito rápida, muito segura, não é verdade? Mas antigamente, percorrer essas distâncias não era fácil. Viajar era uma verdadeira aventura, tá? Porque antes, por exemplo, as pessoas, se elas queriam, no passado, imagina, se as pessoas queriam ter que se deslocar para algum lugar, elas tinham que fazer isso o quê? Andando. Então, antigamente, as pessoas primeiro se deslocavam de um lugar para o outro andando. E andar demora. Você cansa, você tem que descansar, você tem que parar para comer. E aí, com o passar do tempo, né, as pessoas perceberam que elas poderiam domesticar alguns animais, não é verdade? E aí as pessoas começaram a usar cavalo, o boi, o camelo, por exemplo, para transportar objetos, para transportar comidas, para transportar próprias pessoas. E aí o transporte começou a ficar um pouquinho mais rápido. Mas isso só tinha jeito de se fazer, né, o transporte terrestre, né? Quando as pessoas estavam em terra para poder fazer isso. Andando, ou a cavalo, ou num camelo, ou num boi. Então as pessoas que faziam isso através aí no transporte terrestre, na terra, via terrestre, né? E quando era necessário atravessar um rio, quando era necessário atravessar um mar, um lago, e aí as pessoas usavam antigamente canoas, né? Canoas muito simples que eram feitas aí de madeira, tá? E aí, ao longo dos anos, claro, as tecnologias foram sendo desenvolvidas, as técnicas foram sendo aprimoradas,
E outros meios de transporte, eles foram aí inventados, né? Por exemplo, se antes as pessoas usavam só as canoas para poder se deslocar, né, na água, com a tecnologia, com as outras invenções, novas embarcações foram construídas, foram inventadas, né? Antes com a canoa o cara tinha que ficar no remo lá, de um lado para o outro, demorava, cansava para atravessar também. Mas aí inventaram as embarcações movidas a vela, por exemplo. Então, com a força do vento, né, essas embarcações eram empurradas para o seu destino. Olha que... Mas isso hoje pra gente parece uma coisa simples, né? Mas imagina muitos anos atrás como isso foi importante. E depois disso, nós tivemos também, por exemplo, transportes que eram puxados por animais. Antes as pessoas usavam os animais para montar em cima dela e levar as coisas. Mas aí eles perceberam, se eu construir aqui alguma coisa que esse cavalo, que esse boi, que essa mula possa levar, eu vou conseguir levar mais mercadorias, eu vou conseguir levar mais coisas. E assim foi se aprimorando os meios de transporte, tá? De algo muito simples para algo que pudesse satisfazer, melhorar o transporte de mercadorias, torná-los mais rápido e o próprio transporte das pessoas, né? As pessoas queriam se deslocar de maneira mais rápida, tá? Antigamente, às vezes, para chegar em algum país, as pessoas tinham que percorrer um caminho muito longo. E às vezes esse caminho tinha que ser por terra, por mar. E aí os viajantes, os comerciantes, né, que levavam as mercadorias e as pessoas que viajavam, elas tinham que pensar na viagem dela de diferentes maneiras. Elas tinham que organizar a viagem dela para que elas utilizassem diferentes meios de transporte, né? Elas tinham que usar uma parte da viagem canoa, na outra parte carroça, na outra parte não dava para passar carroça, ela tinha que ir em cima de animais, depois ela tinha que fazer um trecho andando. Então as pessoas tinham que pensar diferentes maneiras para se transportar quando iam percorrer grandes distâncias. E lembre-se que a maioria desses transportes no passado, eles eram muito lentos, eles demoravam muito tempo para percorrer uma distância de um país para o outro, por exemplo. Hoje você pega um avião aqui no Brasil, né, você consegue chegar nos Estados Unidos em 8 horas, 9 horas. Isso não era possível no passado antes. Demorava-se muito tempo para chegar lá. Tá? E esses transportes que existiam no passado, eles não eram muito seguros, né? Eles não têm a mesma segurança que nós temos hoje, tá? Então não era nada seguro, às vezes, ser transportado aí, né? Fazer uma viagem no passado, tá? As viagens eram perigosas, muitos acidentes poderiam acontecer, as viagens eram desconfortáveis. Pensa você ter que viajar muitas horas sentado no lombo de um cavalo, ou dentro de uma carroça, sentado num banco de madeira, muitas horas, muitos dias. Não é confortável, né? As pessoas antigamente, para poder fazer suas viagens, hoje a gente tem mapa, a gente tem GPS, né? Que você coloca no seu celular o endereço e ele te mostra para onde você vai. Antes não tinha isso. Os viajantes, eles tinham que utilizar os astros, por exemplo, né, como forma de orientação. Então eles tinham que ter dias e noites claras, porque senão como que eles iam ver as estrelas se estivesse muito nublado à noite? Como que eles iam ver o sol durante o dia? E aí as viagens dependiam disso, desse tipo de orientação. E muitas vezes, quando o tempo estava ruim, né, os viajantes não conseguiam ver os astros no céu para se orientar, eles acabavam o quê? Se perdendo. E aí eles não sabiam onde é que estavam, passavam fome, sede, muitos não conseguiam voltar, muitos morriam viajando. Olha que aventura que deveria ser, não era nada fácil, né? Eu prefiro como existe hoje, é muito mais seguro, né?
E é claro, com o passar do tempo, né, pessoal, as cidades foram crescendo, as tecnologias foram surgindo e como as cidades foram crescendo, foi tendo mais gente, né, um maior número de habitantes, também começou a aumentar o que? As atividades comerciais dentro das cidades, dentro dos lugares. E com isso foi-se necessário que pensar em novos deslocamentos e diferentes tipos de transportes que fossem mais rápidos, mais seguros, para poder o quê? Atender essa população cada vez mais crescente. Então os meios de transporte, eles foram o quê? Sendo aperfeiçoados, outros foram sendo criados, né? Como o automóvel, o trem, o avião, isso tudo para facilitar o deslocamento das pessoas no espaço, tá? Muitos desses automóveis, uma importante invenção no mundo foi o motor, né? E aí muitos automóveis são movidos a motor, tá? E aí com isso deu maior velocidade no transporte das pessoas e no transporte das mercadorias, né? Os transportes hoje são muito evoluídos, né? Olha um avião, por exemplo, que chique. Olha as embarcações que nós temos hoje. Olha os carros que nós temos, as bicicletas, né? As motos que nós temos, como elas cada vez mais são reinventadas, né? Com mais tecnologia, com mais segurança para o nosso transporte. E essa criação, né, desses transportes, a evolução dos transportes que já existiam, ela foi acompanhada o quê? Com muitos investimentos para garantir o funcionamento desses meios de transporte. E aí foram construídos no mundo, claro, muitas ruas, muitas estradas, muitas ferrovias, muitos aeroportos, muitas hidrovias, que são onde os barcos, as embarcações passam, tá? E a cada vez que mais coisas dessas eram construídas para os transportes se locomoverem, mais o ser humano que alterava o espaço do planeta, não é verdade? Eu digo espaço que a gente começou a substituir, a alterar os elementos naturais, a gente começou a substituir a natureza por uma paisagem o quê? Artificial, uma paisagem que é construída pelo homem, não é verdade? Ou seja, nós começamos a alterar profundamente o nosso planeta, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí sobre essa aula de transportes. Teremos aula no sábado, tá? E aí no sábado vamos fazer a correção dos exercícios desse capítulo, tá bom? Tchauzinho e até sábado, pessoal. Obrigado!